ok? Olá a todos, boa tarde, eu sou o Cláudio Elias Duarte, eu sou médico psiquiatra do Hospital Santa Mônica, que fica em Itapecerica da Serra, unidade da internação, e estamos recentemente também com a unidade Vila Nova, que é ao lado do Parque do Ibirapuera, num atendimento, num conceito de saúde mental integrativa, num conceito de interdisciplinaridade, um espaço também muito bacana que eu queria convidar todos a conhecer. O assunto que nos traz aqui hoje é a segunda transmissão via Facebook que o corpo médico do hospital proporciona. É um assunto muito difícil, muito sério, muito polêmico, muito cheio de tabu, que a gente vai falar então sobre suicídio, né? A primeira coisa que a gente precisa dizer sobre isso é que trata-se de uma epidemia silenciosa, né? Um grave problema de saúde pública, né? Só para você ter uma ideia, no mundo cerca de 800 a 900 mil pessoas morrem por ano, tendo como causa da morte o suicídio, a eliminação da própria vida, né? Isso significa que enquanto a gente está aqui conversando, né, pelo menos em coisa de 1 minuto, 20 pessoas tentaram se suicidar e pelo menos 1 a 2 delas terá conseguido isso em apenas 1 minuto que estamos aqui conversando. Então é um assunto importante, né? Fora o impacto disso na vida de outras pessoas. Cada pessoa que se suicida acaba impactando diretamente a vida de pelo menos 6 outras pessoas que de alguma forma convivem, interagem, vão, né, fazer o luto e vão ter todas as consequências a esse respeito, fora o impacto indireto na sociedade, né, que aí é muito mais amplo, talvez até muito mais até difícil de estimar. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, cerca de 30 pessoas morrem por dia tirando a própria vida. Nós somos um país em que está ocupando a 8ª posição em número de casos absolutos de suicídio, né? Então, dos países todos do mundo todo, em número absoluto de casos, não em taxa de incidência, o Brasil está na 8ª colocação. Quer dizer, um assunto realmente muito importante. Isso porque ainda temos a subnotificação, que são os dados que se consegue coletar. Provavelmente o número tende a ser um pouco maior do que isso, né? Visto que muitas vezes até a própria família, as pessoas tentam esconder muitas vezes que a causa foi um suicídio, os médicos têm uma dificuldade em grande parte para lidar com isso, mesmo entre os especialistas da área da saúde mental, né? E por que é importante falar sobre isso? Porque é prevenível, né? O suicídio, depois a gente vai falar aqui um pouco sobre alguns tabus, né? Sobre alguns mitos, mas trata-se de uma condição perfeitamente onde cabem medidas preventivas, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista de saúde pública, né? Tem ações que dependem da organização de órgãos governamentais, existem algumas ações nesse sentido, institucionais, da classe médica, dos familiares de qualquer cidadão, conhecendo um pouco mais sobre isso, vai conseguir colaborar com esta questão. Então vamos começar definindo o que é suicídio. Talvez eu vou ampliar um pouquinho o conceito de suicídio para a questão de comportamento suicida. Por quê? Porque o suicídio não é um evento, vamos dizer, categorial, um evento que acontece instantaneamente. Ele é um processo. Então o comportamento suicida engloba desde gestos, né, pensamentos, planejamento, né, mais ou menos estruturado, até as tentativas em si, né, como também um problema de saúde pública. O sujeito pode não conseguir dar cabo à própria vida, mas pode ficar com diversas sequelas em funções das suas tentativas. Tem este impacto também, como importante, não só quando efetivamente a pessoa consegue. Outros comportamentos que a gente costuma dizer que são autodestrutivos, com maior ou menor consciência, como por exemplo o que a gente chama às vezes até de parasuicídio no termo médico, né? Se pôr em situações perigosas, né? Praticar esportes radicais sem devida proteção, dirigir embriagado em alta velocidade, muitas vezes isso está associado a questões de negligência com a própria vida, deixar de se cuidar de uma doença importante. São comportamentos, ou se automutilar, né? Se autoagredir, são comportamentos que estão ali circundantes à questão do suicídio, né?
E eu queria começar falando alguns mitos antes da gente partir para as perguntas, né? Porque é um assunto bastante estigmatizante, bastante polêmico, né? Um mito muito comum do suicídio é a questão se a pessoa está neste momento praticando um ato de livre-arbítrio, né? A vida é minha, eu tenho o direito de tirá-la, né? Por mais que isso possa abrir diversas questões filosóficas a esse respeito, na maioria das vezes tem por trás da questão do indivíduo que atenta contra a própria vida um transtorno psíquico, né? Um sofrimento, uma doença, algum diagnóstico que naquele momento, naquela circunstância, ela está fadada ou induzida por pensamentos, por diversas razões, multifatorial, a atentar contra a própria vida, e isso resolve-se com o tempo, né? Existe como abordar essa pessoa e em outro momento, com ela tratada, ela não está mais pensando da mesma forma, e aí, portanto, a questão de ser apenas um gesto da vontade da pessoa, a vontade da pessoa naquele momento pode estar comprometida, o juízo da situação, a capacidade de ajuizar as ideias acerca do que está motivando ela a se matar, se resolve ou é abordável, em outro momento ela pode estar pensando diferente. Um outro mito importante é de que achar que as pessoas que a ideia de suicídio é uma coisa intratável, incurável, que quem vai se suicidar de qualquer maneira, tal. Não, né? Não existe isso. Existe, né, uma questão importante a respeito disso, é que o comportamento suicida ele é possível de ser abordado, né, por uma ação de saúde. Isso é possível diagnosticar, prevenir, tratar, abordar e resolver este risco, né, ou gerenciar ao menos o risco, mesmo nos diagnósticos em que a pessoa tenha esse risco de forma mais constante, ou que esteja sujeito a ter isto de forma intermitente na sua vida, né? Há outro mito muito comum com relação ao suicídio é que quem ameaça se suicidar está só querendo chamar atenção, que não quer de fato morrer, que quem fica deixando bilhetinhos suicidas são as pessoas que não vão realmente se matar, que só vai se matar quem não avisa nada, vai lá e faz, né? Isso também é um mito, né? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que conseguem efetivamente tirar a própria vida, em algum momento, mais da metade delas procurou a ajuda de alguém, né? Seja de uma forma mais explícita, de uma forma mais velada ou indireta, ela recorreu muitas vezes até mesmo a um profissional de saúde, né? Então, a pessoa ter tentado mais vezes não significa que ela não vai se matar ou que ela só queria chamar atenção. E mesmo os que somente querem chamar atenção numa situação mais dramática, numa situação de se ver, né, querendo a atenção específica de alguém ou de um grupo de pessoas, elas podem, né, mesmo que elas não tenham a real e profunda e já ajustada a intenção de se matar, por acidente, por erro de mão naquela situação em que ela vai executar o seu plano para se autoagredir, acabar falecendo porque não conseguiu controlar aquela situação, não previu que poderia ser tão grave. Então, cabe também a importância de se tratar essa situação, mesmo nas tentativas, mesmo em pessoas que já tentaram várias vezes, né, elas podem acabar em algum momento conseguindo. Um outro mito muito importante é de que alguém que falou em suicídio ou vive falando em se matar, em algum momento, quando ela para de falar sobre isso, significa que ela não vai mais tentar, porque ela parou de falar, está quietinha, não está lá mais tocando no assunto. Muitas vezes é até o contrário, né? Alguém que está lá angustiado para tomar ou não tomar essa decisão, quando ela de alguma forma planifica isso, coloca isso no plano, né? Escolhe o meio, escolhe o local, escolhe o quando, né? Às vezes o alívio que a pessoa pode momentaneamente sentir pode fazer com que ela pare de falar do assunto, ela continua em risco, continua em perigo. Então não se pode dar de ombros para um anúncio de suicídio só porque a pessoa parou de falar, então significa que a pessoa não está mais sob risco. Precisa continuar sendo acessado, precisa continuar sendo abordado, mesmo em quem interrompeu, né, esta fala. Outro mito muito importante é que quem sobreviveu, né, tentou, foi parar num hospital, recebeu ali os primeiros cuidados, está já fora de risco.
né? Outro erro muito comum, né? Esse momento pós-imediato ali da tentativa de suicídio ainda é um momento de grande risco. Essa pessoa está muitas vezes frustrada por não ter conseguido e assim que ela tiver outros meios, ela vai tentar. Então isso precisa ser abordado imediatamente e constantemente após a cada tentativa. Um outro grande mito importante é que falar sobre isso estimularia. Então as pessoas evitam, por tabu, falar sobre o assunto, imaginando que se eu começar a tocar no assunto eu vou dar a ideia para a pessoa e eu não quero dar a ideia. É um mito, né? Abordando de forma adequada, você está fazendo a coisa certa. Um profissional de saúde ou mesmo um familiar, o papel, né, de cada um ali conseguindo propor falar sobre o assunto é importante, precisa estar preparado para tal, né? E para isso que nós estamos, por exemplo, fazendo esta ação de hoje, mas falar não estimula. É um mito achar que falar sobre suicídio estimula o suicídio de alguém. Mesmo na questão, vamos dizer, da mídia ou ações coletivas e tal, também é importante ser dito. Óbvio que tem meios de se tocar no assunto, de se falar sobre o assunto, né, adequados, mas é importante sim tocar no assunto. Não estimula ninguém a se matar, abordar, questionar, perguntar, acessar o problema, tá? E um outro mito importante é de que o suicídio é algo repentino, algo, como eu disse há algum tempo atrás aí, é um ato instantâneo. Não, acho que qualquer comportamento suicida tem que ser vista como um processo entre a pessoa, né, chegar no ato final, né, no desfecho de tentar contra a própria vida. Com certeza ela tem uma história por trás daquela situação, ela tem uma cascata de eventos que culminaram naquela ação. Então eu preciso entender e ler esses sinais, perceber isto o quanto antes, tá bom? Vamos ver se nós já temos alguma pergunta aqui. Ainda não? Não, né? Ok. Então eu vou continuar falando uma outra questão. Quais são os fatores de risco? Então, já que é importante conhecer sobre o assunto, quais são as situações que a gente entende como avaliação do risco de suicídio? Isso é, uma pessoa que se apresenta com essa questão, quais são as coisas que um profissional de saúde ou mesmo um familiar tem que estar atento a isto, né? Bom, a primeira coisa é que são dois fatores preditivos, fatores que conseguem predizer um risco maior de suicídio. Dentre todos esses fatores, dois são muito importantes, tá? Um primeiro deles é a questão de tentativas prévias. Quem de alguma forma já fez outras tentativas tem um risco muito maior de efetivamente fazer. Então são pessoas que têm que ser acessadas. Então um fator preditivo isolado importante é tentativa prévia de suicídio. Um outro fator importante é ter algum transtorno mental, quer seja já diagnosticado, quer seja encoberto. Muitas vezes a tentativa de suicídio é a primeira chance, a primeira janela que se abre para alguém procurar uma ajuda e por trás disso provavelmente algum transtorno mental está associado. É raro o caso em que alguém tenta um suicídio sem ter um diagnóstico psiquiátrico latente ou existente ali por trás daquela tentativa, sendo que depressão, tá? e transtorno bipolar são um dos mais comuns. Depois uso ou abuso, né? Dependência de álcool e drogas é outro fator comumente associado a tentativas de suicídio. Esquizofrenia é um outro diagnóstico importante, e os transtornos de personalidade. Então são esses 4, 5 grandes diagnósticos. E outra coisa importante, quanto mais associação entre esses diagnósticos, quanto mais acumulativo for o número, né, de diagnósticos que a pessoa tenha em saúde mental, maior é o risco dela vir a tentar contra a própria vida. Então, se a pessoa tem lá um transtorno de personalidade, abuso de álcool, o risco é mais aumentado do que só para abuso de álcool ou só para transtorno de personalidade, tá bom? E aí outro fator de risco, os outros fatores de risco importantes a serem observados nessa situação são a existência de sentimentos negativos, desespero, desamparo, desesperança, né, falta de percepção de futuro, e mesmo um outro fator importante psíquico é a impulsividade. Pessoas com alta impulsividade acabam tendo um risco maior, porque elas podem acabar tomando uma atitude intempestiva contra a própria vida, e talvez se elas tivessem mais tempo para pensar sobre o assunto e não tivessem essa impulsividade aumentada, ela poderia não ter essa decisão e, portanto, se preservar, né? Então, portanto, trabalhar esses pacientes para diminuir a impulsividade
é uma forma de prevenção, tá bom? Outro fator importante de risco são a idade, né? Sabe-se que suicídios são mais comuns em pacientes muito mais jovens, né? As pessoas ali, a ideia final da adolescência e início da idade de adulto jovem, e os extremos também, os idosos, né? Então os idosos também acabam tendo uma incidência, uma prevalência maior do risco de suicídio. Tem uma questão de gênero, né? Mulheres, por exemplo, sabidamente tentam mais, então são mais responsáveis por um número maior de tentativas de suicídio, e os homens, embora tenham um número menor de tentativas do ponto de vista epidemiológico, têm maior efetividade. Então, ou seja, o homem, quando tenta, essa tentativa tende a ser mais agressiva, mais incisiva, mais letal do que as tentativas do gênero feminino. Outra questão de gênero importante são as dificuldades, os transtornos de identidade sexual, né? Uma coisa que pode ser muito difícil para a pessoa entender, assumir ou lidar com essa situação da sua sexualidade, pode levar a uma situação de vergonha, de medo, de hostilização, de bullying, e isso culminar, né, ou conduzir ou induzir uma tentativa de autoeliminação, tá bom? Então, situações estigmatizantes. Agora nós temos uma pergunta aqui, né, importante. Então, a Bárbara pergunta assim: todo paciente bipolar é necessariamente depressivo? Eu vou até responder aproveitando o gancho para falar a respeito do suicídio, né? Veja, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno do humor, uma alteração que leva essa pessoa a ter um desbalanço da regulação do seu humor. Então tem momentos que ela vai ter períodos da vida em que ela vai estar mais depressiva, então todos o quadro depressivo que muitos de vocês já devem conhecer, né? O humor entristecido, a angústia, desânimo, falta de prazer nas coisas, né? E aí todas as outras questões, até mesmo corporais, que uma pessoa com depressão pode apresentar, né? Como, por exemplo, queixas dolorosas, insônia, alteração da sexualidade, do apetite, do peso e assim por diante, que uma depressão pode cursar. Só que o bipolar, ele tem um transtorno de humor que cursa também com outras fases que são mais ou menos o contrário da depressão, que o humor fica exaltado, a pessoa fica acelerada, todos os processos psíquicos ficam mais ativos, ao ponto de isso causar dificuldades e problemas, né? A pessoa pode ficar mais desinibida, mais ousada, mais hostil, mais agressiva, não descansa, mais descuidada consigo mesmo, e isso leva a um outro processo que igualmente traz prejuízo. Então a pergunta foi se o transtorno bipolar, né, necessariamente toda pessoa que tem transtorno bipolar necessariamente também tem depressão. A grande maioria das pessoas que têm o diagnóstico de transtorno bipolar, elas têm quadros depressivos. São raros os casos em que a pessoa sai apenas do humor normal para o humor exaltado, acelerado, né, o expansivo, o humor que a gente chama tecnicamente de mania, né, e não tem a fase depressiva. Então é comum. E tanto numa situação, no transtorno bipolar, quando a pessoa está na fase de mania, de aceleração, ela pode inclusive até mesmo ter sintomas psicóticos, né, ouvir vozes, ter delírios e ficar de alguma forma com o juízo de realidade, o juízo da circunstância prejudicado, e com isto tem uma tentativa contra a própria vida, tá? Mas muito mais comum, creio, ser as tentativas de depressão, as tentativas de suicídio nos pacientes bipolares quando eles estão na fase depressiva, né? Porque é aí que o humor, tudo está sendo visto negativamente, tudo está cinza, tudo está ruim, é mal avaliado, a pessoa não consegue perceber que as coisas, que existe uma saída, que existe uma melhora, e essa angústia ou essa tristeza pode levar a pessoa a não querer mais viver e daí começar a arquitetar um plano de suicídio. Então, o suicídio é mais comum nos transtornos bipolares, porque são variações mais graves da alteração de humor, e dentre esses, provavelmente no quadro depressivo é que ele é mais comum, o suicídio nessa situação. Temos uma outra pergunta aqui do Raul Caldeira, né? Como distinguir a tristeza da depressão? Então, coisa importante, não tem a ver aqui necessariamente com o suicídio, mas é importante a gente aproveitar a oportunidade e falar sobre isso. Tristeza é um sentimento humano e normal. Não existe ser humano que não tenha, acredito eu, experimentado a sensação de tristeza. E isso não tem a ver necessariamente com depressão.
Depressão é uma tristeza e muito mais coisas. É uma tristeza prolongada, é uma tristeza muitas vezes desproporcional ao fato com o qual a pessoa se sente triste, é uma tristeza sem motivo ou aparentemente sem um motivo concreto para tal. É uma tristeza profunda, uma tristeza que a pessoa sente de forma a não conseguir se desvencilhar daquele sentimento negativo, não conseguir reagir àquele sentimento negativo da tristeza. Diferente de um ser humano que não está com um transtorno depressivo, pode haver uma razão para a gente ficar triste e a gente se arruma ali na vida, se ajeita com aquele sentimento e busca ter alguma ação que nos faça reverter essa sensação de tristeza, tá? Então, tristeza não é igual a depressão. E tem mais, nem toda depressão, o sentimento principal, o sintoma principal do sujeito é tristeza, né? Tem depressões que o paciente não se queixa de uma tristeza, ele se queixa de angústia, ele se queixa de irritação, ele se queixa de falta de ânimo e não necessariamente ali a tristeza é o sintoma principal, tá bom? Muito bem. A depressão, só para aproveitar o gancho, também é um sintoma, é um transtorno, uma doença fortemente associado com tentativa de suicídio quando está mais grave, provavelmente, né? A Jess Silva nos perguntou aqui: como pessoas próximas de pessoas que têm esse pensamento suicida, como que pessoas próximas podem ajudar de alguma forma a pessoa a procurar ajuda ou motivar a pessoa para um tratamento? Bom, aí tem uma série de coisas que eu acho importante dizer, né? Tem coisas que são boas práticas, né? Que são boas ideias, né? E tem coisas, obviamente, que não se deve fazer, né? Então, uma coisa importante que inclui como prática é abordar o assunto, é saber perguntar, é ter algum momento que a pessoa possa aproximar-se dessa pessoa que você acredita que possa estar com esse problema e abordá-la. Talvez é muito complicado, né? E talvez requer algum treinamento para tal, para se poder avaliar a questão do risco, né? Para se chegar lá e poder falar, puxa, aqui eu tenho, estou juntando aqui o histórico, os fatores de risco, os fatores de proteção, para poder determinar a conduta, o manejo, o que eu vou fazer com essa pessoa que está ali com algum risco de suicídio, né? Mas a primeira coisa é perguntar. Então, uma coisa comum que a gente pergunta são 3 perguntas que a gente faz para todo mundo quando está avaliando, quando está numa consulta, mesmo que a pessoa venha para uma consulta que nem pela razão do suicídio ou da depressão. A gente costuma, ao longo da entrevista, da anamnese, da consulta psiquiátrica, da consulta psicológica, perguntar primeiro se ela tem planos para o futuro. A gente não vai, obviamente, diretamente falar, o senhor está pensando em se matar, na lata, assim, vamos dizer, né? Então a gente começa perguntando se ela tem planos. Olha, o que você pensa do futuro, como é que você se vê daqui a alguns anos? É uma forma indireta de avaliar se essa pessoa está fazendo prospecção positiva futura, né? E isso, se a pessoa tem lá planos, é muito pouco provável, menos provável que ela tenha um risco de suicídio para alguém que está planejando, puxa, eu queria terminar a faculdade, eu queria arranjar um emprego, eu queria casar, eu queria mudar de cidade. A pessoa que está conseguindo esse planejamento tem uma menor chance de estar envolvido num risco de suicídio, né? A outra coisa é, puxa, a sua vida, você acha que está valendo a pena vivê-la? Ela está boa? Né? Como é que você avalia, hoje as condições que você vive? E ouvir o que essa pessoa traz, né? Se ela disser coisas positivas, o risco está menor. Se ela disser coisas, puxa, a vida não está valendo a pena, está uma droga, está isso, e começar a desfiar ali uma série de reclamações, é importante aumentar o ouvido e aumentar então a investigação, aprofundar estas perguntas, né? E quando a gente percebe que se esse é mais ou menos a temática do que a pessoa está trazendo, perguntar diretamente, olha, se acontecesse de você morrer, isso seria bom, seria ruim, isso ia te aliviar, não ia te aliviar, né? É uma forma também de sondar o pensamento que a gente chama de pensamento mórbido, né? O pensamento a respeito de morte, de como a pessoa está encarando a questão da morte. Se a pessoa de alguma forma respondeu essas perguntas de forma a nos deixar preocupados com o tipo de resposta, né? Olha, eu não tenho plano nenhum para a vida nenhum, não quero mais nada da vida, eu acho que a vida não vale a pena, né? E se eu morrer seria um favor para o mundo. Bom, essa pessoa precisa ser acessada mais profundamente, né? Então as perguntas seguintes que poderiam ser feitas é sobre o planejamento. Olha, você está pensando, você já pensou em fazer alguma coisa contra você? Você já fez isso no passado? Né?
Isso é um conceito que tecnicamente a gente chama de suicidabilidade, né? Ou seja, o quanto que a pessoa tem propensão para fazer um ato suicida ou ter um comportamento suicida. E uma pergunta importantíssima nesse aspecto é se ela já pensou em alguma vez em se matar ou se ela tem no seu histórico de vida tentativas prévias. Então, para quem respondeu de forma ruim as 3 perguntas anteriores, a seguinte é essa: olha, já aconteceu com você pensar sobre isso? Tem pensado? Tem um plano? Já pensou em que maneiras? Né? Então, é uma coisa importante. A outra coisa é se ela tem meios. Né? Olha, puxa, você está falando aí, puxa, se você tomasse os remédios e morresse de uma vez e tal, mas você tem remédios na sua casa, isso é, você tem uma arma de fogo, aí você começa a investigar se ela tem os meios para praticar aquele ato de tirar a própria vida, até para você ter uma ideia, né, de que medidas tomar a partir disso, né, do quão perigosa está aquela situação e, portanto, o tipo de medida que você vai tomar mediante estas perguntas, tá? E as perguntas seguintes são aquelas que tentam tirar ali da pessoa todos esses fatores de risco ou de proteção que eu estava perguntando, né? Olha, você é solteiro, você mora com quem, você está como, você já procura ajuda. Vamos até, se você é leigo, não é um profissional de saúde, vamos falar com isso com uma pessoa, eu vou junto, né? Tá, então, uma série de boas práticas, né, como eu estava dizendo, que pode ajudar. Então, a primeira delas é ouvir, mostrar empatia, ser atencioso, ficar calmo quando a pessoa está te dizendo isso. Isso é uma coisa importante, uma boa prática a se fazer quando você está abordando ou quando alguém, do ponto de vista do seu relacionamento pessoal, familiar, tocou no assunto, tá? Então, vou dizer aqui o que é o ideal, né? A segunda coisa é ser afetuoso, dar apoio, né? No sentido de, poxa, mas você pode contar comigo, o que nós podemos fazer juntos sobre isso? Isso é, se colocar ao lado e envolvido com a problemática, né, de vida que a pessoa trouxe ou que está ali circundando essa ideação suicida, né? A segunda coisa é levar a situação a sério, né, e avaliar objetivamente o grau de risco, né? Então essas questões de não levar isso numa brincadeira, não tratar isso como um desdém, né? Outra coisa importante é perguntar sobre as tentativas anteriores, como é que elas foram, se ela tem um plano atual, né? A outra coisa importante a gente chama de ganhar tempo, é fazer um contrato terapêutico, vamos dizer assim. O que a gente chama de contrato terapêutico? Você não vai pedir para a pessoa assinar um documento de que não vai se matar e você vai lá no cartório registrar. Eu chamo de contrato terapêutico uma coisa muito mais simples, puxa, vamos combinar uma coisa, eu respeito aí a sua visão, eu entendo, realmente eu consigo compreender a tua situação, mas vamos fazer um acordo? Até que a gente vá buscar uma ajuda, até que a gente esteja, me dá uma chance quando é um profissional de saúde, poxa, vamos lá, vamos começar o tratamento, vamos fazer um acordo aqui de que, olha, em algum tempo, se não melhorar, a gente conversa sobre isso de novo daqui a algum, então isso ganha um tempo, né? Muitas vezes é um manejo, uma ação que pode ajudar, né? Não é um ganhar tempo para você fugir da situação, mas sim para que você possa implementar medidas de acesso e de tratamento do que de alguma forma está envolvido naquela situação de suicídio. A outra coisa é obter ajuda, né? Então, puxa, não dividir isso sozinho, falar, puxa, olha, acho que a gente tem que contar isso, né, para mais alguém, a gente tem que contar isso para o profissional que te atende, a gente tem que buscar aí, se não é atendido por ninguém, vamos buscar uma ajuda, né, de um médico, de um psiquiatra, ou enfim, do tipo de ajuda que te for possível e acessível, né, na comunidade ou ao redor daquela pessoa, tá? Existem as coisas que a gente não pode fazer, por mais que pareça óbvio, né, falar sobre isso, mas tem péssimas ideias. Por exemplo, ignorar a situação, falar, puxa, como eu não gosto de falar sobre isso, como para mim é um assunto difícil, eu prefiro fingir que eu nem ouvi que ela falou que estava pensando em se matar. Péssimo. A pessoa se sente lá como alguém assim, olha, puxa, mesmo falando que vou me matar, ninguém dá importância mesmo para mim. Então, ignorar a situação, péssima ideia, tá? Ficar chocado ou envergonhado ou bravo, a tua reação emocional quando alguém fala da questão do suicídio, ela não pode ser de forma a causar constrangimento, a causar repulsa, né? Enfim, tem que manter uma calma, tem que ter essa capacidade de lidar com a situação de forma séria, tá? Mas sem desespero, sem ficar em pânico junto com a pessoa, senão ela também não tem como se apoiar em você, né? Empurrar para outra pessoa,
péssima ideia. Olha, puxa, está falando, não é comigo, tá? Eu vou chamar alguém aqui para falar sobre isso, né? Não pode. Você pode envolver outra pessoa, mas não se excluindo da situação. A outra coisa é não falar de forma vaga, não, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, né? Olha, não tem problema, tal, palavras vagas não ajudam, precisa ter uma ação. Então, envolver-se no problema da pessoa e falar, puxa, eu estou junto com você e quero te ajudar. Se a gente não for capaz de resolver só eu e você, a gente vai obter mais alguma ajuda, mas para efetivamente resolver a sua questão. Então, estabelecer um laço de empatia ali é importante. Dar falsas garantias ou prometer coisas que você não vai ser capaz de cumprir também é péssima ideia. Não, mas olha, pode me ligar a qualquer hora, só que você não pode atender a qualquer hora, né? Então, cuidado com promessas além do que é possível cumprir. A outra coisa é jurar segredo, se a pessoa te pedir. Você não pode falar, puxa, estou te contando que eu vou me matar, mas eu não quero que você conte para ninguém. E você concordar com isso. Tá bom, pode deixar que eu não vou concordar, não vou contar para ninguém. Você não pode prometer o sigilo numa situação dessa. Em especial se você for um profissional de saúde, você tem que lidar de forma direta. Fala, puxa, tem algumas coisas que eu não vou poder manter sigilo. A gente pode manter sigilo sobre um monte de coisas que você me contou, né? Mas algumas não. Aquelas que colocam a sua vida em risco, a gente vai ter que tomar uma ação que outras pessoas vão ter que se envolver nessa situação. Então, tentar obter esse elo e tentar falar com mais alguém próximo àquela pessoa é algo que é importante obter este acordo durante a abordagem da questão do suicídio. De uma forma geral, eu acho que eu respondi a pergunta aqui do Jess, né? Tem uma outra pergunta aqui do Wagner, né? Olha, vou ler aqui. Li uma pesquisa sobre detecção de depressão através de exame de sangue, já que a depressão poderia causar o aparecimento de receptores de serotonina nas plaquetas sanguíneas. Esse exame já é realizado no Brasil ou não é possível essa detecção? Bom, vou falar o que eu sei, né, a respeito disso. Até onde eu sei, não existe ainda no Brasil, talvez do ponto de vista clínico, nenhum exame que consiga, vamos dizer, ser crucial, ser aquele exame que a pessoa faça e consiga dizer exatamente se ela tem ou não tem depressão. Você vai encontrando cada vez mais, a ciência tem encontrado cada vez mais marcadores, indícios, né? Coisas, vamos dizer, objetivas, como um exame de sangue, um exame de imagem cerebral, né? Um exame que possa, até genético, que possa mostrar chances, né? Mas ainda assim nenhum exame hoje em psiquiatria, né, consegue, né, detectar ou bater o martelo num diagnóstico de nenhum dos transtornos psiquiátricos, tá? Embora tenha se avançado, e é possível que muitos exames vão ajudar, vão auxiliar no diagnóstico, e talvez auxiliem não só no diagnóstico, mas auxiliem também numa questão de resposta ao tratamento. Aquela pessoa responde melhor a este fármaco ou aquele, né? Qual tipo de abordagem vai ser mais eficaz de acordo com este perfil ou com esse resultado de exame com relação a fármacos em especial da resposta. Então, não desconheço ser disponível no Brasil exames de sangue para esse específico aí da questão da detecção dos receptores de serotonina, embora eu saiba que existem sim pesquisas avançando nesse sentido e talvez em outros países já haja esse exame como subsídio, mas ainda não é protocolo clínico, ainda não é prática regular no tratamento dos quadros depressivos a utilização de tais exames, tá bom? Muito bem, a Agnes aqui tem uma outra pergunta, né? Qual o maior sinal de que as pessoas manifestam ao cometer o suicídio? Por serem pessoas singulares, existem manifestos diferenciados. Sim, acho que eu falei um pouco antes, vou repetir aqui. Muitas pessoas com ideação suicida ou com comportamento suicida ou com risco de suicídio, elas avisam, né? Então, ter tentativas prévias no histórico, tá? Ter um transtorno mental associado, né, quando se está ali manifestando pensamentos ou riscos de suicídio, né? E ter deixado algum tipo de aviso ou ter notificado alguém e tal, é um dos maiores preditores, né? Então, a suicidabilidade, ela está muito associado ao risco, portanto, do suicídio, a tentativas prévias, tá? A aviso de que a pessoa vai tentar fazer, a busca de ajuda e a existência de um transtorno mental. E aí, óbvio,
cada caso, né, como ela própria colocou, tem a sua singularidade, né, o seu porquê, o processo que levou a pessoa a essa decisão ou a essa tentativa, tá? Então, existe esses fatores como os principais, né? Outra pergunta aqui do Gabriel, né? Gabriel, boa tarde, né? Podemos tratar a depressão como um trauma, né? Isso é, e é saudável tentar um autotratamento expressando-a em música, arte ou algo do gênero? Olha, veja, a depressão, ela é um transtorno multifatorial, com causas de vários fatores. Tem causas genéticas, né? Famílias que têm maior transtorno depressivo, alguém tem maior probabilidade de ter, tem questões relacionadas a eventos de vida, e aí entra a questão do trauma, né? Então, por exemplo, ter sofrido até tem a ver muito com suicídio, né? Eventos traumáticos na infância ou eventos traumáticos recentes, então abuso físico, abuso sexual, abandono, perda de alguém importante e tal, isso pode ser um trauma, pode ser uma coisa que marca profundamente a existência de alguém, tá? E obviamente isso determina um risco lá na frente maior de transtornos mentais e também de transtornos ou de situações relacionadas a suicídio, né? A probabilidade de suicídio de alguém que teve um evento traumático na infância é maior. Aí a tua pergunta foi se é possível de alguma forma lidar com isso apenas com a expressão da arte, da música ou alguma outra forma de lidar com isso. Eu acredito que na medida que haja um diagnóstico, que haja um quadro clínico importante, né, que indica para nós, né, que tratamos a questão com seriedade, a necessidade de um tratamento que envolve às vezes medicação, psicoterapia e outras abordagens, eu creio que por mais que a gente possa acreditar que a arte, a música, a dança, elas possam de alguma forma servir, claro, sem dúvida nenhuma, de instrumentos, de canais de expressão de sentimento, de formas de aprender a lidar com tais sentimentos, isso eu acredito plenamente. Mas eu fico receoso e acho que não posso de forma alguma indicar que apenas isso vai resolver uma pessoa com um diagnóstico. Eu acredito até muito mais no poder dessas questões de forma preventiva, de forma a preservar uma boa qualidade de vida, né? Pessoas que deixam espaço na sua vida para lidar com a cultura, acredito que de alguma forma ficam mais protegidas e lidam melhor com sentimentos adversos e bem provavelmente vai ter mais recurso para lidar se acaso ela tiver a tendência ou vier a sofrer um transtorno depressivo, por exemplo, tá? Então, acho que ficou claro, né? Puxa, mais uma pergunta. A Nádia pergunta assim: uma pessoa na juventude que tentou o suicídio pode tentar novamente? Sim, expliquei para vocês que tentativas prévias é um dos fatores preditores maiores de tentativas futuras. Pessoas que tentaram outras vezes podem acabar tentando. Claro que não significa regra, né? Que é 100%. Quem já tentou uma vez vai tentar novamente uma segunda. Não, mas é preciso ficar atento e quanto mais tentativas, mais atento, tá? Quanto mais tentativas prévias, tá? E a segunda parte da pergunta dela: é correto indicar acompanhamento psiquiátrico permanente? Olha, em muitos casos sim. É preferível, é muito mais interessante que se a pessoa tem um diagnóstico que é crônico, que é recorrente, que já teve muitos episódios anteriores, que ela mantenha algum cuidado, né? Que não precisa ser tão intenso quanto é no momento da crise, tá? Mas que requer um acompanhamento, né? Então, dificilmente uma depressão consegue ter um acompanhamento menor do que 1-2 anos de acompanhamento em saúde mental, né? Mas também um episódio depressivo não requer o acompanhamento por uma vida inteira, mas episódios recorrentes, às vezes até mesmo medicações não são retiradas de casos muito graves. É preferível medicação até mesmo para fazer profilaxia, por exemplo, transtorno bipolar. Depois de algumas crises, mesmo quando a pessoa está estável, é importante que ela siga usando remédios que mantenham essa estabilidade de humor. Inclusive o próprio lítio, que é um medicamento carbonato de lítio, que é um medicamento muito comum, ou primeira escolha quase para tratar transtornos afetivos
pacientes bipolares, né, ele tem por si só uma diminuição da impulsividade que está associado, independente dele ser estabilizador de humor, está associado à redução do risco de suicídio. Então, muitas vezes a gente usa carbonato de lítio, um transtorno de personalidade que tem um risco, né, maior de suicídio, né, as pessoas com que a gente chama de transtorno de personalidade borderline ou antissocial e diversos outros fatores. O lítio funciona como uma medicação que de alguma forma reduz o risco de suicídio por si só, não só por estabilizar o humor, mas porque ele tem uma ação nesse sentido de impulsividade também, tá? Olha, mais uma pergunta. A Luana pergunta aqui: qual é a primeira atitude que a família deve tomar ao perceber que o parente está com depressão? E a segunda parte da pergunta dela é: o tratamento deve envolver toda a família? Muito interessante sua pergunta, tá? Olha, Luane, a primeira coisa que a família deve perceber é disponibilizar ajuda. É dizer, puxa, vamos juntos e justamente se incluir, né, na resolução do problema, tá? Por quê? Porque quando alguém tem algum transtorno psíquico um pouco mais grave, não é só a pessoa que sofre, isso afeta certamente, né, mesmo que não haja nenhuma deliberada atitude ou comportamento das pessoas que circundam aquele sujeito que está com depressão, por exemplo, como você citou, causando a depressão dela ou favorecendo a depressão, no mínimo ela sofre um impacto por conta do adoecer daquela pessoa com depressão. Então, com certeza, quanto mais as pessoas próximas que convivem com a pessoa que tem depressão se envolverem no tratamento dela, melhor, né? Até porque se forma a tal rede de apoio, algo fundamental, né? Até mesmo para a prevenção de uma questão de suicídio, né? Uma das maiores dificuldades, uma questão importante a ser avaliada na questão do risco de suicídio são os fatores sociais, né? O quanto que, não só no sentido macro, como no sentido individual. Vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Uma sociedade que é muito individualista, que não é muito comum que as pessoas ali criem laços, que tem muita desconfiança, que é mais fria no lidar no seu trato, que não tem a afetividade como um fator que permeia aquele meio social. O risco de suicídio é aumentado, as taxas de suicídio são aumentadas em sociedades ou em microcosmos desta forma, tá? Da mesma forma o indivíduo que não tem muita gente, vive sozinho, não tem quem pensar, não tem quem cuidar, não tem quem cuida dele, quem se preocupa, ele tem um isolamento social que o risco de suicídio passa a ser aumentado, né? Situações econômicas, epidemiologicamente a gente vê que quando vem grandes crises no mundo, num país ou numa sociedade, crise econômica mesmo, o índice de suicídio aumenta, né? Da mesma forma que o individual, alguém que perdeu emprego, entrou em falência ou passou por um estressor recente importante, por exemplo, muitas vezes acabar de saber de um diagnóstico não psiquiátrico, um diagnóstico clínico. Puxa, olha, acabei de descobrir que estou com HIV, acabei de descobrir que tenho uma doença grave, incapacitante. Muitas vezes o desespero nessa hora a saída puxa, vou me matar, né? E algo que, se a pessoa receber uma abordagem, for acessada neste período, ela vai conseguir lidar com aquilo de um outro momento, e as janelas se abrem, a luz no fim do túnel, como se diz por aí, tá? Então a família é importante, tá? A sua pergunta objetivamente, que participe do tratamento não só de depressão, mas de qualquer transtorno, e uma maneira que ela pode fazer para ajudar, para facilitar com que o sujeito busque ajuda, aceite ajuda, é ela se colocando como parte do problema e da solução. Olha, talvez está afetando a todos nós, eu quero ir lá junto, eu também quero me tratar, eu quero frequentar o grupo, eu quero ouvir o que o médico disser. Se o médico achar que a sua equipe achar que tem que fazer terapia familiar, aceitar a ideia, isso é algo que a família pode fazer para favorecer o tratamento de depressão e até mesmo, ao mesmo tempo, favorecer a prevenção do risco de suicídio ou o manejo desse risco, caso ele surja na evolução do quadro, tá bom? Muito bem, mano. A outra pergunta aqui é da Ana Rocha. Vou tomar um pouquinho de água, minha garganta secou.
Pronto. A Ana pergunta assim: existe alguma questão genética que favorece o perfil suicida? Sim, não só genética, como do ponto de vista de histórico familiar, não tem a ver só com a questão gene, né? Eu tenho a mesma, compartilho geneticamente de um parentesco de alguém, mas o fato, por exemplo, de ter vivido e ter sido vítima de suicídio de outra pessoa, no sentido de sobrevivente aí do suicídio de outra pessoa, também está relacionado com um índice maior de tentativa e de efetivo suicídio, tá? Então tem sim um caráter genético que independe do convívio e tem um caráter de convívio que também aumenta o risco. Então faz parte da investigação do risco de suicídio perguntar se tem casos na família, se já aconteceu perto de você e assim por diante. Até mesmo a opinião da pessoa sobre isso, né? Assim como também, só lembrei aqui de um outro fator importante, né? Então a gente está falando de fatores de risco, fatores de proteção, religiosidade, né? Ou espiritualidade, não necessariamente essa ou aquela crença, mas pessoas que de alguma forma expressam e praticam uma fé ou frequentam um grupo de qualquer religião que for, ela tem um risco menor. Por quê? Porque são pessoas que estão com uma crença e tem mais apoio, tem com quem compartilhar, conseguem uma visão de vida ou uma formulação de valores que de alguma forma tem um efeito protetor, tá? Isso existe. Óbvio que tem exceções, né? Quanto que a gente não está vendo nos dias de hoje, né? Os atentados suicidas, né? Isso é uma outra questão, né? Que aí já não tem um transtorno mental associado por trás, e sim a questão do indivíduo que ele, ao fazer o ato suicida e matar outras pessoas, ele vai ter alguma recompensa, né? Mas aí é um outro fenômeno que não é mais a exceção, por mais gritante, por mais alarmante que seja, não é o corriqueiro. Grosso a grande maioria dos casos de suicídio se dão por questões de transtornos psiquiátricos associados e de alguma forma ali não se conseguiu efetivamente promover a ajuda, tá bom? Essa era a pergunta da Ana. Olha, a pergunta aqui é do Rubens, né? José Rubens Delia. Abraço, Rubens, tá? Muito bem. É possível curar a depressão sem medicamentos? Que bacana, eu gostei da pergunta, Rubens. É o seguinte, a depressão, ela tem a possibilidade, nos casos mais leves, de serem abordados de forma eficaz, já de alguma forma demonstrado pela literatura médica, de forma eficaz, sem medicamento, quando a depressão é leve, quando é primeiro episódio, né? Ela pode ser tentada uma abordagem com psicoterapia. E você, eu sei, é um educador físico, eu já até comentei isso contigo, exercício físico, né, regular, né, chega a ser, nos casos leves, quase tão eficaz quanto uma dose baixa de fluoxetina ou de um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Então tem estudos mostrando exatamente isso, né, que apoio psicoterápico mais atividade física pode reverter um quadro de depressão leve, primeiro episódio, sem um tratamento medicamentoso. Além disso, existe uma outra coisa que eu preciso citar. Existem hoje em dia tratamentos não medicamentosos para diversos transtornos psiquiátricos, inclusive a depressão, com o uso de técnicas de neuromodulação, tá? Que aí eu vou só citar, porque hoje não cabe na aula falar sobre estimulação magnética transcraniana, estimulação transcraniana de corrente contínua e outras técnicas que hoje em dia já existem como tratamentos não medicamentosos de algumas condições. Não é para todo mundo, é uma parcela até hoje está sendo cada vez mais estudada, mas já tem definido o perfil de paciente que pode se beneficiar de uma técnica de tratamento não medicamentosa, que são as técnicas de neuromodulação, né? Você consegue intervir no funcionamento cerebral sem necessariamente ser através de um fármaco, e sim através de uma modulação do funcionamento neuronal, seja por magnetismo, que induz corrente, alteração de corrente elétrica, ou corrente elétrica de baixa intensidade, que de alguma forma consegue ter penetração em determinadas áreas e modificar, né, o status quo, né, do funcionamento daquela região cerebral que vai se comunicar com outra e assim por diante. Mas isso é um
outro evento requer talvez um tempo muito maior para a gente. Muito bem. Olha, eu gostei muito, né, de ter a oportunidade de ter esse tipo de intervenção, de aula ou de interação, né, com vocês. Acho que isso é muito bacana. Peço para vocês curtirem a página lá do hospital, a página do Facebook do Hospital Santa Mônica. Peço a vocês que preencham lá os nossos formulários para que a gente possa mandar posts. Eu penso até que em breve a gente vai formular até uma campanha específica, uma ação mais estruturada e mais perene com relação à prevenção de suicídio. Então, se vocês deixarem lá o cadastro de vocês no site do hospital, no site da unidade Vila Nova, que tem uma landing page específica, vocês vão encontrar os links aí, né, no Facebook, nos canais de comunicação da instituição, e nós vamos manter vocês a par dessas novidades que estamos aí implementando, tá? Então, cadastrem-se lá, curtam a página, interajam com a gente, que isso é o que mais nos motiva a estar aqui, podendo passar um pouquinho desse conhecimento. O tempo aqui voa, né, quando a gente está falando com vocês. Então, muito obrigado, né, em nome do hospital pela oportunidade, e obrigado a vocês, obrigado pelas perguntas, e até a próxima oportunidade então.